Olá, seja muito bem-vinda para mais este dia. Hoje é o 21º dia de uma vida de propósito, com direcionamento, com clareza e com propósito. E hoje nós vamos entrar em um capítulo que fala protegendo a sua igreja. Você sabe que você é a igreja de Cristo, né? Você sabe que você é a igreja dele. E nesse capítulo nós vamos falar como você protege a igreja, mas não você, a organização, aquele lugar onde você vai para fazer a comunhão com os outros irmãos, para você compartilhar dos milagres que Deus fez na tua vida e para você partilhar também, escutar os outros milagres e ouvir a palavra do Senhor. E aqui dentro desse capítulo nós vamos falar lá em Efésios 4:3. Vocês foram unidos na paz por meio do Espírito, portanto façam todo o esforço para continuar dessa maneira. Efésios 4:3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Você é responsável para se esforçar diligentemente por preservar a unidade no Espírito da paz. E aqui nesse capítulo nós vamos falar sobre algumas funções que nós temos dentro de uma igreja, dentro de uma organização, né? Dentro da casa do Senhor, dentro daquele lugar onde a gente vai para louvar, onde a gente vai para partilhar as nossas experiências com Deus. E começamos a falar assim, ó, a unidade da igreja é tão importante quanto o Novo Testamento. Dá mais importância a isso do que ao céu e ao inferno. Para você ter noção, tanto que Deus dá importância à igreja. Ele dá mais a importância O Novo Testamento dá mais importância à igreja, que é Cristo, do que o céu e o inferno. Deus deseja profundamente que experimentamos a unidade e a harmonia uns com os outros. No versículo, no dia passado, no 20º dia, nós falamos sobre os nossos relacionamentos. E a igreja, ela é para que possamos ter relacionamento com os nossos irmãos, para que possamos nos relacionar um com o outro. Você sabe muito bem que o Novo Testamento, ele fala muito forte sobre o relacionamento que Cristo vem nos dando, para que a gente possa estar presente cada vez mais na presença dele. E nesse capítulo de hoje, a gente vai falar assim, ó, a unidade é a alma da comunhão. Destrua e estará rasgando o coração do corpo de Cristo. A unidade, ele fala aqui que a unidade que nós temos um com o outro, ela é a alma da comunhão. Quando você tem unidade com o teu irmão, quando você tem harmonia com o teu irmão, você tem um coração aquebrantado. Quando você tem unidade, quando você tem harmonia. E quando você destrói isso, você estará rasgando o coração do corpo de Cristo. Para você ver a importância que Cristo, que Deus nos dá, nos fala sobre a igreja, sobre o relacionamento que temos que ter um com os outros. É a essência, o âmago de como Deus pretende que experimentemos a vida conjunta na igreja. Deus ele fala muito forte ao nosso coração sobre a comunhão na igreja, sobre estar debaixo da igreja, tendo relacionamento um com o outro. Por quê? Porque quando a gente está direcionado ter um relacionamento um com o outro na igreja, a gente está aprendendo a amar mais o nosso irmão, a gente está adorando a Cristo, a gente está ali experimentando novas coisas. E ele fala, Deus pretende que experimentamos isso. Nosso modelo supremo de unidade é a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são totalmente unidos em um só corpo.
O próprio Deus é o maior de todos os exemplos de amor sacrificial, altruísmo e harmonia. Pensa, que magnífico isso! Assim como qualquer pai, o nosso Pai Celestial tem prazer em ver os teus filhos em harmonia, vivendo em um só propósito. Seus últimos momentos antes de ser preso, Jesus Cristo orou apaixonadamente por nossa unidade. O que significa unidade? Unidade significa a nossa união, estar ali em um só propósito, em uma só consciência, que é a presença de Cristo, que é a presença de Deus, que é a presença do Espírito Santo. Era a nossa união que estava em primeiro lugar na mente de Cristo. Naquelas últimas horas antes de morrer, Ele mostra para a gente a importância desse assunto. Nada na terra é mais valioso do que a igreja. É mais valioso do que estar na igreja. Nada na terra é mais importante do que estar unificado em um só propósito, que é estar debaixo da graça do Senhor dentro da igreja. Aí ele fala, olha, Ele, Jesus, pagou o preço, o mais alto preço por ela e quer. Ele, Jesus, pagou o mais alto preço por ela e a quer protegida, especialmente por danos devastadores causados pela desunião, pelos conflitos, pelas discórdias. Ele sabe que isso haverá. Ele sabe que isso haverá. Por isso que no versículo passado, no dia passado, nós falamos como a gente pode preservar a reconciliação entre os irmãos. E aqui a gente está falando sobre como preservar a unidade na igreja. Aí ele fala, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E como podemos fazer isso? Como que nós podemos fazer isso? A Bíblia, ela nos dá orientações para isso. Aí abaixo ele nos dá as orientações. Nós precisamos nos concentrar no que temos em comum e não nas nossas diferenças. Muitas das vezes a gente está na igreja, a gente se concentra nas nossas diferenças. A gente quer olhar muito pela diferença do outro. Eu vou falar abertamente aqui. O julgamento para com o próximo, né? Muitas das vezes a gente tem isso, o julgamento. Muitas das vezes a gente vai na igreja, eu não sei você, mas eu já passei por isso dentro de uma igreja. E isso é outra ocasião. E Paulo diz, portanto, concentremos nas coisas que contribuem para a harmonia e o crescimento da nossa união conjunta. Então, quando você está unificado dentro da igreja, você tem um crescimento espiritual, um crescimento emocional diferente, você tem maturidade espiritual. Por quê? Porque você está ali dentro da harmonia, dentro da unidade da igreja. Você está ali debaixo da graça, você está na casa do Senhor. Entende? Você está ali em um só espírito. Olha, partilhamos um Senhor. Nós partilhamos somente um Senhor. Um corpo, um só propósito, um Pai, um Espírito, uma esperança, uma fé, um batismo, um amor. Partilhamos a mesma salvação, a mesma vida e o mesmo futuro. Fatores muito importantes do que as nossas diferenças, do que podemos enumerar. Isso é bem mais importante do que as diferenças que nós temos de um para o outro. Você não pode olhar para o seu irmão com esse olhar de diferença. Você tem que estar ali para um só propósito, para honrar, para louvar, para agradecer a Deus pela tua vida, para manter a unidade, para manter a harmonia e para você dar testemunho da sua vida para os outros irmãos. E você precisa ser realista com as suas expectativas. Uma vez que você tenha descoberto como Deus quer que você seja verdadeira na comunhão, é fácil ficar desanimado para a disparidade entre o ideal e o real.
em sua igreja. Você deve amar apaixonadamente a igreja a despeito das suas imperfeições. Ansiar pelo ideal enquanto critica o real é sinal de imaturidade. Você não pode criticar. Todos nós somos imperfeitos. Não existe perfeição. Estamos ali, a igreja, eu vejo a igreja como se ela fosse um local onde precisamos encontrar a cura. Nós estamos ali para nos alimentar, para estar ali buscando forças cada vez mais para que a gente possa estar unido em um só propósito. É como se ela fosse um hospital, sabe? Uns vão ali para somente tomar soro, outros ali vão somente para fazer uma cirurgia, que são aquelas coisas profundas, outros vão ali para compartilhar os milagres, as curas, outros estão ali. Então tem essa disparidade, né? A realidade, tem isso. São pessoas, cada um com a sua realidade diferente, cada um com o seu pensamento, com a sua visão de mundo diferente. Então, ele fala muito sobre isso, que a gente tem que respeitar essa realidade de cada um. E a gente tem que respeitar cada um como se deve. A igreja, ela tem que haver essa harmonia, tem que ser harmônico. Ali a gente vai encontrar pessoas desiludidas, pessoas hipócritas, pessoas mesquinhas. A gente vai encontrar várias pessoas dentro da igreja. Várias pessoas. Em vez de ficarmos abalados e surpresos, devemos lembrar que a igreja ela é feita de pecadores. Ela é feita de pecadores. Na verdade, inclusive nós, membros, somos todos pecadores. Para sermos pecadores, magoamos uns aos outros. Muitas das vezes a gente magoa uns aos outros. E em vez de deixarmos a igreja, precisamos ficar e solucionar. Deus nos chama para atenção para isso. Você acha que a igreja está ali só para você louvar? Não, ela também está ali para te ajudar a resolver os seus problemas, as suas crenças, os seus medos, os seus bichos de estimações, entende? A igreja é aquilo que eu te falei, muito forte. É muito forte isso. A igreja ela é um hospital. Você vai ali para curar, para buscar cura, para buscar solução. Você não tá ali para julgar, para falar do próximo, para apontar o dedo, sabe? Esses pedaços são bem grandes. Então, faz a sua leitura na sua casa para não ficar muito grande, para não ficar chato demais os vídeos, tá bom? Prefira incentivar a criticar. É aquela coisa. Prefira olhar para o seu irmão com um olhar de misericórdia, com um olhar de empatia em vez de criticar. Você também é pecador. Não se esqueça disso. Se você está ali naquele lugar, nós todos precisamos de estar ali. Nós todos precisamos de estar ali. Nós estamos na casa do Senhor. Nós estamos debaixo da glória dele, debaixo da casa dele. Então, prefira olhar para o teu irmão, prefira fazer o olhar de ter empatia para com o teu próximo do que criticar. É muito fácil a gente atirar pedras, né? Sempre é muito fácil atirar pedras. Quero ver se você vai lá ajudar o teu irmão, erguer ele, pegar na mão dele e erguer ele. A igreja, ela tem sido muito... A ideia da igreja tem sido muito deturbada, porque hoje, muitas das vezes, o cristão acha que a igreja ela só é um lugar de adoração. Não, ali acontecem muitos milagres. Você tem que primeiro participar, ser membro da igreja, para você ver o tanto que ela abrange, ela ajuda famílias, ela ajuda cada... É muito lindo o trabalho da igreja. Recuse dar ouvidos à fofoca. Não seja fofoqueiro. Se você é membro, se você escuta as coisas, o que acontece dentro da igreja fica dentro da igreja. Você não pode sair espalhando sobre a vida do teu irmão.
Eu acho isso muito feio. Fofocar é transmitir informações quando você é parte do problema, você não é nem parte do problema, você não é nem solução. Aí você espalha fofoca, fala coisa errada, faz... Entende? Isso aqui eu nem preciso de falar. Eu acho que isso nem precisa ser dito aqui. Fofoca é uma coisa que direcionada não é nem bom nem ruim. Então, eu acho que... E tem muito isso na igreja. Só que você não tá ali, não é pra dar satisfação. Você tá ali pra adorar a Deus. Não saia falando da sua vida pra qualquer pessoa que não seja realmente um líder, uma pessoa que esteja realmente preparada para te escutar. Entende? Às vezes você quer abrir seu coração de algumas coisas que não convém abrir para qualquer pessoa. Primeiro fale com Deus. Primeiro exponha o teu problema para Ele. Depois Ele vai te orientar a quem você deve falar. Entende? Pratique o método de Deus para a solução dos conflitos. É o que a gente falou no versículo no dia passado, no dia 20. Você tem que conversar com Deus, saber conversar com as pessoas. Jesus deu à igreja um processo simples, dividido em 3 etapas. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre o erro dele. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não te ouvir, leve consigo mais 1 ou 2, de modo que qualquer da acusação seja confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Viu como que a Bíblia ela é um lugar... Isso aqui é um guia de vida. Tá tudo aqui o que você precisa. Tá tudo aqui o que você precisa. Apoie o pastor e os líderes. Apoie a sua igreja. Se for preciso, trabalhe, sirva dentro da igreja. Servir é melhor do que ser servido. Eu tenho essa concepção comigo. Sirva dentro da igreja, participe das coisas da igreja. E Deus abençoa Igrejas Unidas. A igreja, cada um membro compacta com uma promessa de proteger a unidade. Consequentemente, a igreja jamais teve um conflito que dividisse a congregação. É muito importante você se comprometer com aquela igreja que você está congregando. É muito importante você ter comprometimento com a casa do Senhor, com o reino do Senhor. Aí agora eu te pergunto, o que nós estamos fazendo para tornar a sua igreja local mais aconchegante e amorosa? Porque primeiro nós temos que fazer a nossa parte. Não é só, você deveria fazer isso. E a sua parte você está fazendo? Você está em acordo? Você está em dias com a sua parte? Que é a sua parte de membro, que é a sua parte de filho? Aí existem muitas pessoas na comunidade que estão só procurando o amor em um lugar a qual pertencer. A verdade é que todo mundo precisa de ser amado. E quando as pessoas acham uma igreja onde os membros verdadeiramente amam e se importam um com os outros, o tanto que é gostoso você ir numa igreja onde você se sente aconchegante, onde você se sente acolhido, onde você se sente amado. É muito bom. Elas vão dar um jeito de entrar ainda mais onde se importam uns com os outros. Elas vão dar um jeito de entrar ainda que as portas estejam trancadas. Eu gosto muito de ir à igreja. Eu tenho que encontrar aqui nesse lugar que eu estou um lugar onde eu possa congregar. E logo eu vou fazer isso. Pensando no meu propósito, tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja? Tenho a responsabilidade de proteger a unidade da minha igreja? Reflita sobre isso. Portanto, o versículo para memorizar. Portanto, concentremos-nos nas coisas que contribuem para a harmonia e no crescimento da nossa união conjunta. Romanos 14:19. E a pergunta: o que estou fazendo pessoalmente para proteger a unidade da minha família eclesiástica no momento? Você tem uma família eclesiástica onde você está congregando?
O que você está fazendo para manter? O que você está fazendo para manter a unidade dessa família? Reflita aí para mim. Olha, vamos ficando por aqui. Estamos aí no 21º dia. Muito ansiosa, muito bom estar aqui com vocês. Estou aprendendo muita coisa por aqui, muita coisa nesses dias. Eu estou assim muito alegre de ter você aqui, de você estar aqui até hoje. Se você está aqui neste momento, até este dia, é porque Deus quer muito falar com você. E não se esqueça que todos os heróis da fé, eles foram muito 40 dias para Deus trabalhar na vida deles. 40 dias. Deus preza muito o número 40, né? Todas as vezes que Deus queria transformar a vida de alguém, Ele transformava a vida deles em 40 dias. Então, se você está aqui ainda comigo, coloca aqui nos comentários, compartilhe esse vídeo, mande para mais pessoas, transborde na vida de pessoas. Tem pessoas que estão precisando escutar isso que você está tendo acesso, tá bem? E não se esqueça de deixar o seu like aí, para que o YouTube entenda que esse vídeo aqui também é relevante, para que mais pessoas possam ouvir essa mensagem, tá? Para que mais pessoas tenham aí as suas casas edificadas, tenham as suas vidas transformadas. E ó, um grande beijo e até amanhã. Amanhã estarei aqui novamente. Beijo, tchau!